A CPI das fake news recebeu em ambiente virtual o deputado federal Alexandre Leite, do Democratas. O deputado foi o proponente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional. A CPMI trata da disseminação de notícia falsa nas eleições de 2018. Apesar do deputado Alexandre Leite ser o autor da proposta e ter colhido as assinaturas para a CPMI, o parlamentar se retirou dos trabalhos e os deputados estaduais convidaram o deputado federal para saber o motivo. O requerimento se deu, sobretudo, pelo fato que acompanhei no momento da aprovação, de eu ter me retirado da CPMI no momento da instalação, sendo eu o autor do requerimento e o coletor de assinaturas, bem assim dizendo. Então, para a gente centralizar a discussão, eu vou ler só um pedacinho do espírito da CPMI, do requerimento da CPMI. É investigar os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público, a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018, a prática de cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos. Aqui eu faço um parêntese. E o aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crime de ódio e suicídio. Bem, este era o escopo inicial da CPMI, e no decorrer da instalação, quanto mais eu me posicionava a favor da investigação, sim, do que houve, de como funciona esse esquema de produção e disseminação de ódio dessa rede, essa indústria, né, que ficou comprovada, é uma indústria de difamação de pessoas, sobretudo no período eleitoral. Porém, o cunho não seria atingir, de alguma maneira, a eleição ou a legitimidade da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Isso eu garanti às pessoas a quem eu pedi o voto. O intuito era identificar o modus operandi e, para a partir dele, construir uma legislação para que nas próximas eleições nós tivéssemos uma legislação eleitoral cibernética mais atualizada. Ou seja, lá atrás nós instalamos a CPMI, ela foi prorrogada, já passou 6 meses, ela foi prorrogada, nós já vamos entrar no período eleitoral e ainda não se foi debatido o cerne principal da questão, que é a disseminação de fake news durante o período eleitoral, independente de ser campanha Jair Bolsonaro ou não. O deputado Paulo Fiorilo, do PT, questionou o convidado quanto às fake news que ele tomou conhecimento sobre as eleições de 2018. Eu pergunto ao senhor, deputado, a CPMI não daria um exemplo, se pudesse, ao final dela, contribuir com, se não a eliminação, mas a redução de notícias falsas, independente de quem é atacado? Segundo, se a CPMI descobrisse esse esquema fraudulento que foi pago com dinheiro não contabilizado, portanto, outro crime, não daria um grande salto para que a gente combatesse as fake news nas eleições desse ano? Eu deixei a CPMI porque ela seguiu um único escopo, né? Se manteve nessa rede de disseminação de fake news, né, na forma como ela operava, quem mandava fazer, quem produzia, quem mandava para o robô, enfim, nós chegamos no período eleitoral e nós não temos nada ainda. Né? Essa é a minha crítica que eu fiz na minha explanação inicial. Nós estamos Perfeito. chegando ao final, estamos chegando no período eleitoral. A minha proposta inicial é que, nesse período, nós já tivéssemos uma legislação
atualizada, ao menos no âmbito eleitoral. Isso era suprapartidário e sempre foi suprapartidário, né? Da minha parte, a condução sempre foi pela parte técnica, né? Sem viés ideológico. Por isso que eu digo e afirmo, todos os partidos, não oficialmente, mas todos os candidatos, todos os partidos tiveram candidatos, melhor assim dizer, todos os partidos tiveram candidatos que se valeram, se utilizaram de fake news de alguma forma, principalmente para atingir as candidaturas majoritárias. Autora do requerimento que trouxe o deputado Alexandre Leite à CPI das fake news, a deputada Janaína Pascoal, do PSL, perguntou ao convidado sobre os depoimentos dos deputados federais Joyce Hasselmann e Alexandre Frota, à CPMI. De acordo com a deputada, esses depoimentos mudaram os rumos dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Eu fiquei muito intrigada com os depoimentos dos deputados Joyce e Alexandre Frota. Por quê? Porque, diferentemente do meu caso, né, eu fui apoiar Bolsonaro por ver nele, né, a força para não deixar o PT voltar para o poder, por ter algumas pautas em comum, mas eu nunca tive uma proximidade com o Bolsonaro, não participei ali do núcleo duro da campanha, não tive acesso, né? Mas a deputada Joyce e o deputado Frota eram, assim, bolsonaristas raiz. Tanto que quando eu critiquei a linha dos bolsonaristas na convenção, no Rio de Janeiro, eles não gostaram, né? Eles não gostaram. E, de repente, eles aparecem com aqueles depoimentos longos, com aquelas acusações, dizendo que tudo tinha acontecido já durante a eleição. Dos documentos que eu acessei, não mostraram nada com relação às eleições, mas houve apresentação ali de data shows, e aí, extraoficialmente, existem muitas histórias, né, sobre como é que foram feitos esses materiais, até nomes de pessoas que teriam participado da elaboração desses materiais, e repentinamente a deputada virou testemunha no Supremo. Então, eu queria entender o seguinte, né? O senhor que está lá, tem algo que o senhor pudesse contar aqui para a nossa CPI, né, desse material que foi apresentado pelos deputados, dessa mudança repentina dos deputados, de como a deputada virou, de uma hora para outra, além de testemunha da CPI, testemunha do Supremo, porque eu achei tudo isso muito surpreendente. A questão da Joyce e do Frota e dessas investigações, por isso que na hora da leitura eu fiz um parênteses quando eu falei cyberbullying sobre agentes públicos. E isso tem sido feito após a eleição do Bolsonaro, quando se ocupa a máquina pública no âmbito nacional, esse poderio de fogo aumenta. Durante as eleições, foi identificado que empresas de forma independente financiavam essa produção, essa rede de produção de fake news. E depois das eleições, que isso se institucionalizou, que passou-se a usar a máquina pública com diversos IPs do governo, até chega a ser burrice, né? Logar do próprio governo para produzir fake news e disparar de lá. Então, essa questão aumentou quando se ocupou a máquina pública após as eleições. A Joyce, até então, não era ofendida porque ela estava do lado de cada arma. Né? Quem era alvo dessa fábrica de distorção de imagem, de difamação das pessoas, quem estava do lado de lá era a Joyce e o Frota, justamente. Então, quando eles têm essa ruptura com o governo, eles passam a estar na frente do cano e viraram alvo dessa mesma indústria que eles viram funcionar.
E aí que se dá essa investigação, vamos dizer assim, por crime contínuo, vamos dizer na área do direito aí, por crime contínuo. Veio da eleição, então nesse marco temporal, veio da eleição, venceu a eleição, institucionalizou a forma de fazer e continuou. Então, a CPMI está nesse viés, se investigou o que foi feito e agora investiga atualmente como está sendo feito com a utilização da máquina pública. A CPI que apura as fake news nas eleições de 2018 volta a se reunir na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. Melissa Araújo, para a Rede Alesp.